Olá, meu nome é Susan, tenho 18 anos. Você já enfrentou dificuldades por causa de sua aparência? Você já se sentiu diferente? Eu já, apesar de não ter enfrentado zombarias diretamente. Assista ao vídeo até o fim e você aprenderá o que é viver com uma altura de apenas 1,20 m. Como você pode ver, eu não sou alta, eu tenho apenas 1,20 m de altura. Isso foi uma consequência de um acidente que eu sofri quando ainda era criança e eu parei de crescer. Mas isso não me impede de viver. Eu tenho amigos, um namorado e um hobby. Eu amo ciência, especialmente física. E eu não sofria bullying. Eu o conheci há pouco mais de um ano quando ele entrou na minha escola. O nome dele é Stephen. Ele não se importava com a minha altura e o nosso relacionamento se desenvolveu tão bem que, um ano depois, ao terminar o ensino médio, decidimos morar juntos. E foi aí que os problemas começaram. Em casa, ele cuidava de mim, me ajudava em tudo e, a princípio, é claro, eu gostava. Mas, então, ele começou a ir longe demais. Eu não podia mais fazer o meu próprio café da manhã ou me vestir. Ele imediatamente forçava a sua ajuda. E quando eu saía, ele me ligava a cada meia hora e ficava bravo se eu me atrasasse. Você já morou com a sua cara metade? Se sim, o relacionamento entre vocês mudou? Ele explicava seu comportamento dizendo que estava preocupado comigo, mas eu não sou criança nem aleijada. Eu posso cuidar de mim mesma. Eu tentei dizer isso a ele, mas ele não parecia me ouvir. E ficou pior. Um dia, fomos ao parque da nossa cidade, apenas para caminhar e conversar. Um grupo com várias pessoas estava caminhando em nossa direção. Quando o Stephen os viu, ele soltou a minha mão e o seu rosto mudou. Ele corou e baixou a cabeça. Quando o viram, chegaram e o cumprimentaram. Eram alguns caras da sua antiga escola que ele não via desde que saiu de lá. Quando pediram para ele me apresentar, ele ficou envergonhado e disse que estávamos na mesma classe. Ele não disse que eu era a namorada dele. Fiquei chocada. Ele tem vergonha de mim? Um deles fez uma brincadeira sobre mim, algo como: eu pensei que você já tinha uma filha. O Stephen riu e disse que eu era pequeno demais para ser sua filha. Depois de conversar um pouco mais, nos separamos deles. Eu fiquei assustada. Ele não somente não me defendeu, mas também concordou com aqueles estúpidos quando eles zombaram de mim. Eu tentei entendê-lo, não me ofender e prestar atenção, na esperança de que isso não acontecesse novamente. No entanto, eu não pude deixar de pensar que o meu namorado tinha vergonha de mim. Essa foi a primeira vez que me senti deficiente. A única coisa que me distraía desses pensamentos era a ciência, mas mesmo assim as dificuldades começaram. Após me formar no ensino médio, decidi estudar com um tutor por um ano antes de fazer a prova para entrar na faculdade. Me encontrava 2 vezes por semana com o professor que me ensinava física. O Stephen estava bem ciente disso, mas, por algum motivo, uma vez, quando comecei a me preparar para a aula, ele fez uma cena. Ele disse que eu ia ao tutor com muita frequência e que eu deveria ser ensinada por uma mulher e não por um homem jovem. Eu não sabia o que dizer e continuei arrumando as coisas. Ele sabia o quanto isso era importante para mim. Qual o problema? O meu silêncio o deixou com raiva e ele tentou arrancar a mochila das minhas mãos. Ele disse que eu não ia a lugar algum e que ele encontraria uma tutora para mim. Eu não aguentei. Começamos a brigar. Eu gritei que ele não tinha o direito de me controlar e ele estava certo de que tinha. Ele continuou resumindo tudo à minha altura, e eu fiquei muito ofendida com isso. No fim, ele até disse que com o meu problema de saúde eu deveria desistir da ideia de me tornar uma cientista. Quando eu ouvi isso, eu congelei. Não acreditei que ele pudesse me dizer uma coisa dessas. Peguei os meus cadernos e saí. Depois da aula, eu decidi pensar sobre isso. Percebi que, embora ele tivesse agido horrivelmente, eu o amava e talvez ele só estivesse preocupado comigo. Decidi me tornar mais feminina para ele. Comecei a usar salto alto para parecer mais alta e a usar mais maquiagem. Tentei ser doce e carinhosa. Também reduzi as aulas de física para passar mais tempo com ele. Porém, ele tomou os meus esforços por garantidos e até riu de mim quando me viu com uma roupa feminina nova.
Senti que a atitude dele comigo continuou a mesma e foi muito deprimente para mim. Eu não sabia mais o que fazer para ele me perceber como um ser humano completo. Você já esteve nessa situação? Você já sentiu que o seu amado não te aprecia e te trata como uma criança burra? Logo, a minha esperança de que o nosso relacionamento melhorasse acabou completamente. Certa vez, peguei o telefone dele para ligar para o tutor e avisar que me atrasaria. Enquanto eu o segurava, uma notificação apareceu na tela, uma mensagem de uma garota bonita. Eu sabia que isso era errado, mas a minha curiosidade e ansiedade me venceram. Abri os textos com as mãos trêmulas. Eu gostaria de não ter sabido. Em seus textos, ele reclamava constantemente de mim, que eu era obcecada por estudar, que eu era chata, que ele estava cansado de me esconder dos amigos. Ele escreveu as mesmas mensagens para alguns de seus amigos próximos e, acredite ou não, para uma outra garota. Além disso, ele sempre elogiava as duas e flertava com elas de todas as formas. Como doeu ver aquilo! Com raiva e mágoa, joguei o telefone contra a parede. Stephen veio ver o que aconteceu. Quando ele me viu chorando e o seu telefone quebrado, ele pareceu entender imediatamente. Ele deu desculpas, dizendo que não pensava de verdade aquilo que escreveu, mas eu não quis ouvir. Percebi que eu não queria mais vê-lo. Tentando segurar as lágrimas, peguei minha mochila e guardei as coisas mais necessárias. Ele tentou me parar, mas eu o empurrei. Eu fui ver a minha amiga Lily. Nos conhecemos em uma exposição de fotos. Ela trabalha como gerente de uma agência de moda. Quando contei a ela, ela me disse que eu nunca deveria ter ficado nesse relacionamento. Em sua opinião, o comportamento dele destruía a minha autoestima e os meus sonhos. Eu sabia que ela estava certa, mas eu não conseguia acreditar. O Stephen e eu estávamos juntos há tanto tempo, era difícil acreditar que acabaria assim. A Lily disse que tinha uma ideia para me ajudar a tirar isso da mente. A agência em que trabalhava estava procurando pessoas para fazer um projeto sobre pessoas com deficiências e aparências incomuns. Eu nunca pensei nisso, mas concordei, achando que poderia ser divertido. Logo depois, a Lily me mandou para uma sessão de fotos para a seleção. Ela me disse para somente relaxar e me divertir. Depois da sessão, sentei no corredor e esperei os resultados. Logo o diretor saiu, selecionou 2 garotas e dispensou as outras, inclusive eu. Claro que eu fiquei chateada, embora tenha tentado não esperar nada. A Lily me encontrou em casa. Quando viu que eu estava chateada, ela pediu desculpas e disse que parecia ter piorado as coisas. Eu tentei dizer, está tudo bem, Lily, mas eu estava secretamente pensando que eu também não era boa o suficiente ali. Mas, naquela noite, recebi uma mensagem da agência que dizia: uma das modelos selecionadas não poderá participar das fotos e você é a próxima candidata. Isso significava que eu seria aceita. Fiquei muito feliz e a agradeci por me ajudar. Logo a sessão aconteceu. Fiquei muito contente por me sentir bonita e interessante para alguém. Quando fui fotografada, fiz caretas e poses bobas. Foi ótimo. O fotógrafo ria comigo e, pela primeira vez, me senti tão confiante. O tempo todo, fiquei pensando no Stephen e participar das fotos me ajudou a entender que eu estava apenas me segurando nele por causa da minha insegurança interior e medo de que ninguém mais gostasse de mim. Então, pensei que tinha acabado. A Lily sugeriu que eu morasse com ela e eu aceitei. Também recebi uma ligação da agência e me ofereceram para continuar participando das fotos, mas eu recusei. Foi ótimo, mas a minha paixão era a ciência e continuei a estudar ainda mais do que antes. Mas havia algo mais ao que decidi dedicar o meu tempo. Quando vi na seleção o quão chateadas as outras garotas que não foram aceitas ficaram, eu percebi que eu não era a única a enfrentar problemas por causa da minha aparência. A Lily e eu decidimos abrir uma linha direta para apoiar aqueles que enfrentam abuso e bullying pelas suas aparências e deficiências físicas. Recebemos chamadas regularmente de pessoas que precisam de ajuda e as apoiamos o máximo possível. Se você gostou da história, curta e se inscreva no canal. Ame e aprecie a si mesmo.
Oi, meu nome é Christy e eu tenho 15 anos. Você já foi traída por pessoas queridas? Você poderia ter perdido sua liberdade por causa de algo que você não fez? Minha vida foi quase destruída por causa de mentiras e amor. Na minha infância, eu decidi que eu iria me tornar uma farmacêutica quando eu crescesse, para encontrar uma cura para o câncer e ninguém mais perderia seus entes queridos como eu perdi a minha avó. Ela era a pessoa mais próxima de mim e por causa dela sou uma excelente estudante. Assim eu passei para a universidade dos meus sonhos. Mas às vezes a minha amiga de infância Verônica me impede de cumprir o meu sonho. Eu estou sempre ciente de seus novos namorados, que ela muda como se trocasse de roupa. Isso realmente me irrita. Ela sempre tenta me apresentar alguém, mas eu não quero ninguém. Ela sabe o quanto é importante para mim estudar bem, mas ela ainda assim me irrita. Uma vez Verônica me convidou para uma festa. É claro que eu recusei, mas ela insistiu e disse que eu precisava descansar. Então eu concordei com a condição que eu não iria ficar até tarde. Claro, Verônica imediatamente encontrou um belo rapaz chamado Jacob e teve um caso com ele. Mas o que eu não esperava é que ela iria me fazer ficar com um amigo do cara bonito. Bob era muito persistente e eu não estava nada interessada nele. Ele tentou se aproximar de mim a noite toda e eu tentei ficar longe dele, sem sucesso. Eu não consegui ir para casa mais cedo porque Verônica ficava pedindo para ficar um pouco mais. Eu cheguei em casa tarde da noite, então é claro que eu me atrasei para a escola e perdi minha aula de química. Bem, obrigada, amiga. Você já se atrasou para a escola porque você festejou a noite toda? Daquele dia em diante, minha vida se tornou um completo pesadelo. Bob não largava do meu pé e ficava me chamando para sair. Claro, eu recusei, eu não precisava de um relacionamento. Mas ele parecia estar me perseguindo e me esperando em cada esquina. Ameacei chamar a polícia se ele não parasse de me seguir. Graças a Deus isso resolveu. Daquele dia em diante ele simplesmente desapareceu e tudo parecia estar bem, mas ele não era meu principal problema. Verônica perdeu completamente a cabeça com um novo amor e desistiu de estudar. Eu sempre tinha que cobrir seus erros e deixar ela colar de mim. E é claro que não durou muito tempo. Durante o teste, a senhora Leslie nos pegou e nos deu um 0 bem grande. Verônica por rolar e eu por ajudar. Eu sabia que esse casinho não ia fazer bem a ela. E nem a mim. Então, quando Verônica veio me visitar e disse que Jacob tinha terminado com ela e bloqueou ela em toda parte, eu tava feliz, sim. Finalmente ela ia parar de sofrer por causa de macho e começar a estudar. Eu disse a ela para não se preocupar que era melhor se preparar para o teste de química no dia seguinte. Espera, que teste? Verônica perguntou surpresa. Claro que ela não sabia sobre isso. Porque ela não tinha ido à escola direito nos últimos meses. Ela passava todo o seu tempo livre com Jacob e não estudando como eu fazia. Verônica endoidou e começou a chorar. E em vez de me preparar, eu passei a noite inteira acalmando e ouvindo ela falar sobre quão idiota e traidor Jacob era. Ela caiu no sono às vezes e eu torcia para que eu pudesse revisar o material. Mas ela imediatamente acordava e começava tudo de novo. Eu estava completamente destruída na parte da manhã. Não dormi a maior parte da noite e não tive tempo para revisar nada. Então eu tentei evitar Verônica. Eu não tinha nervo e nem força para confortá-la na escola também. Com estes pensamentos em mente, eu entrei na classe e dei de cara com ela lá. Bem, adeus teste. Mas graças a Deus ela não me incomodou e apenas pediu meu telefone. Ela queria ligar para Jacob pelo meu celular porque ele não atendia o número dela. Eu tava tão cansada dessa relação deles, mas quando vi o rosto dela manchado de lágrimas, eu concordei e dei meu celular. Eu não seria capaz de fazer esse teste com calma sabendo que minha amiga estava sofrendo tanto. Ela voltou alguns minutos depois, sorridente e radiante de alegria. Ela disse que deu tudo certo e eles até se encontraram no corredor. Jacob se desculpou por suas ações e ofereceu para começarem de novo. O celular foi devolvido para mim descarregado. Ela disse que desligou sozinho, embora eu tenha carregado ele a noite toda. Bem, tá tudo certo. Eu tava feliz por ela, mesmo que eu achasse a ideia de começar de novo com Jacob fosse terrível, eu não disse isso. Ela tava feliz, então eu também estava. Eu disse a ela para revisar o material antes do teste, mas ela não me escuta nunca. Ela disse que ficaria tudo bem e em seguida ela continuou pensando no namorado. Ela era tão descuidada.
Senhora Leslie entrou e pediu a todos para ficarem prontos. E assim que o teste começou, eu ouvi o anúncio de evacuação da escola e o cancelamento de todas as classes. Fomos todos retirados da escola, o que significava que não haveria nenhum teste. Eu disse que ia ficar tudo bem, disse Verônica feliz. Eu tava em choque. Eu precisava desse teste porque só depois de passar nele eu poderia saber se eu ia participar na competição de química. Você já teve alguma evacuação de emergência na sua escola durante testes importantes? No dia seguinte, a polícia veio à minha casa e me levou para a delegacia. Tentei resistir de todas as formas possíveis e ler para eles meus direitos, mas tudo foi inútil. Eles nem me disseram por que eu estava lá. Eu estava pensando sobre todos os eventos que poderiam ter me levado para lá. Mas na verdade era muito pior do que eu imaginava. Fui acusada de chamar a polícia do meu telefone por fazer uma falsa denúncia de uma bomba na escola. E disseram que essas piadas não desaparecem sem deixar vestígios. Agora o esquadrão antibombas estava tentando descobrir se tinha uma bomba na escola ou se era apenas uma brincadeira. Mas em qualquer caso, eu era a principal pessoa envolvida no caso. Fiquei chocada. Eu não liguei pra ninguém, mas sim, eu dei meu telefone pra Verônica. Eu contei isso à polícia e minha amiga imediatamente foi chamada pra estação. Eu tinha afiançado ela tantas vezes que ela certamente podia explicar tudo, né? Mas em vez disso, ela começou a negar tudo e disse que ela só tinha ligado pro namorado do meu telefone porque o dela tinha desligado. É isso aí, foi quando eu entendi tudo. Foi por isso que ela estava tão calma antes do teste. Ela não precisava de um telefone para ligar para Jacob, mas para mentir para a polícia sobre a bomba e para se livrar da suspeita. Ela decidiu armar para mim. Fala sério, depois de tudo que eu tinha feito por ela, eu não ia levar desaforo para casa. Comecei a gritar e acusar ela bem na delegacia de polícia. Eu ouvi a lamentação dela sobre Jacob, sempre a apoiei e desistia dos meus estudos. E era assim que ela me agradecia? Eu fui imediatamente tranquilizada por um policial e ele disse para não piorar minha situação. Verônica só saiu sem dizer nada. No dia seguinte eu fui libertada sob fiança e o julgamento começou. Pelo que eu ouvi, eu estava enfrentando uma grande multa e trabalho correcional. Naturalmente, toda a escola descobriu isso, e eu fui considerada uma hipócrita que estava pronta para armar para uma amiga a qualquer momento. E todos começaram a me evitar, então eu fui suspensa da escola. Mas o pior é que eu não poderia participar da competição mais. Eu tava com medo de que esse seria o fim da minha vida, então eu decidi falar com Verônica. Ela jurou que a única pessoa que ela ligou foi Jacob e que ela não relatou qualquer bomba. Bem, só se Jacob que pediu o telefone para uma ligação fez isso, mas não tem nada a ver. O que ela quis dizer com não tinha nada a ver? Obviamente ele fez tudo isso. Usou Verônica e armou para mim para se livrar da suspeita. Pedi para ela dizer isso no tribunal para que eu pudesse ser inocentada de todas as acusações. Mas Verônica disse que eu estava com ciúmes dela e já tinha notado muito antes que eu tinha uma queda por Jacob. Tentei tirar esse óculos cor-de-rosa dela, mas eu não consegui. Ela disse que eu estava o difamando e saiu. O julgamento era em um dia, eu estava no limite. Minhas notas pioraram, senhorita Leslie perdeu toda a confiança em mim. E o meu sonho de ser uma farmacêutica e encontrar uma cura para o câncer tinha terminado. No dia do julgamento, eu não tinha mais esperança. Eu não tinha testemunha de defesa, a minha suposta melhor amiga iria proteger seu namorado ao invés de mim. E em seguida minha vida estaria terminada. Mas, em vez disso, ela disse para me soltarem porque eu era inocente e que ela foi a pessoa que ligou e informou a falsa bomba, porque ela não estava pronta para o teste de química. Eu estava com tanta raiva e comecei a gritar com Verônica no tribunal. Ela sabia o quanto era importante para mim ser uma farmacêutica. Minha avó amou ela como se fosse a própria neta. Fomos separadas e Verônica não aguentou mais e chorou dizendo que não foi ela que ligou. Jacob pediu para ela fazer isso porque ele tinha um teste de matemática naquele dia também e não estava pronto. Verônica faria qualquer coisa para mantê-lo apaixonado por mais tempo. Um mês se passou e eu fui inocentada de todas as acusações e voltei a falar com Verônica. Jacob foi punido e Verônica cortou todos os laços com ele. Certamente tentou apelar, mas eu não deixei Verônica ser usada novamente.
Mas a coisa mais importante é que eu limpei meu nome e agora fui autorizada a participar da competição de química. Isso significava que meu sonho se tornaria realidade. Inscreva-se no canal e não perca novas histórias.